Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, gente querida, muita paz, saúde, alegria, vitória, prosperidade, abundância de Deus para você. Seja cheio do Espírito Santo e que neste mês de outubro seja o mês do grande crescimento, da grande abundância do agir de Deus na sua vida e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas. E nós já iniciamos esta primeira semana de outubro declarando que este mês vai ser sobrenatural. Certamente o nosso bom Deus vai nos dar força, vai nos dar graça, vai nos dar ânimo para continuarmos a nossa jornada da fé, porque Deus é um Deus de propósitos, de planos. Ele tem um propósito especial para a minha vida. Então, levante a cabeça e vamos que vamos, porque a bênção já está começando e tenho certeza que o agir de Deus está muito forte, hein? E então você está como? Como você está? Você está com boas expectativas para esse mês? Espero que sim. Espero que você esteja com boas expectativas. Você que nos acompanha aqui durante toda a semana, acredito que está sendo edificado, está sendo fortalecido. E se você me ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, a família Agindo Deus. Um grande abraço a todos vocês no nosso querido Brasil, do nosso Paraná, da nossa Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná, ou seja, de onde você está me ouvindo. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e os seus projetos. Vamos então para o momento da palavra. E você que me acompanha sabe que após a palavra nós realizamos uma oração. Mas antes eu quero divulgar aqui a rede social do Instagram do Agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Você tem Instagram? Vai lá e clica lá e segue Agindo Deus, quem impedirá. E lá no Instagram você tem informações para você nos acompanhar também e estar conosco em um dos nossos cultos presenciais ou cultos de celebração, que Deus age também, tá certo? Aquele abraço a todos os nossos colaboradores, inclusive você que é um agente de Deus, você que tem plantado a sua semente de fé no nosso ministério, que Deus te abençoe poderosamente, que venha um tempo de grande colheita de bênção na tua vida. E a Bíblia diz: quem planta colhe, é dando que se recebe. Então, se você é melhor dar do que receber. Quando você planta algo com fé, Deus vai honrar você. Aquele abraço, minha gente. Vamos então para a palavra. Eu vou ler um texto aqui que no meio cristão, ou de pessoas que leem a Bíblia pelo menos, conhece a história. Um livro que eu sempre estou falando dele, desse livro, desse autor, dessa pessoa, porque ele foi um grande líder, chamado Josué. É um dos livros do Antigo Testamento, né? E é muito importante nesse início de semana, aqui pelo rádio, nesse início de mês também, né? Muito importante você se fortalecer nas verdades de Deus, se fortalecer naquilo que te traz esperança. É muito importante. A Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos projeta para um alvo maior, para o crescimento. O nosso Deus é o Deus do crescimento, é o Deus da abundância. Então nós temos que ter força para conquistar tudo isso, né? E nem sempre é uma força física, mas a força espiritual. E Josué, capítulo 1, que é um verso que a gente está sempre lendo aqui, o verso 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Quero ficar aqui nessa frase aqui, que é parte desse versículo. Esforça-te e tem bom ânimo. Então nós não podemos perder o ânimo, a vontade de viver, a vontade de realizar, a vontade de participar, a vontade de se envolver em coisas que são importantes para a nossa vida. Então existe essa palavra de Deus. Eu sempre digo que Deus está sempre nos motivando a prosseguir, a fazer a coisa certa. Então aqui Deus estava falando com Josué.
que foi escolhido por Deus, o sucessor de Moisés. Josué tinha uma missão muito grande para frente. Ele tinha que liderar um povo que foi liderado por Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele morreu com 120 anos, né? Então ele teve 3 fases, 40, depois mais 40, depois mais 40. E Josué participou de uma parte dessa história de Moisés, e Deus então foi preparando, né? Preparando Josué para suceder a Moisés. E quando isso acontece, né? Deus então diz o seguinte: olha, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então essas palavras soam, pelo menos para mim, muito bom ouvir essas palavras de Deus trazendo para nós, para você que está me ouvindo agora, né? Não é porque algo não está legal ainda, não é porque as circunstâncias à sua volta parece que está cheio de obstáculo, mas esta é a palavra para fortalecer você, para dizer: se apegue a Deus. Volte-se para a fé no Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que disse no livro de Gênesis: haja luz, e houve luz. Então eu quero ser profeta na sua vida, em nome de Jesus, para você que crê. Receba um tempo novo na sua vida, que haja no seu lar, na sua vida, que haja libertação, que haja cura, que haja milagres extraordinários aí na sua vida. Se alguém está desanimado, se você está querendo desistir da vida, não desista. Você está me ouvindo, é por isso, porque Deus tem um plano melhor para você. E quando Deus disse esforça-te, Ele estava querendo dizer o seguinte: ser forte, né? Ter coragem, ser valente, fortalecido, estabelecido, firme, fortificado, obstinado. Olha que coisa linda é essa palavra esforça-te. Então, quando a Bíblia diz que, certa ocasião, quando Davi se esforçou em Deus, né? Em Deus ele obteve vitória. É muito interessante. Então, a Bíblia, eu tenho dito que ela é a palavra de Deus, né? E tem sido assim a nossa constituição maior, ou constituição espiritual, é a palavra de Deus. Então, às vezes, você recebe uma notícia, às vezes você tem um diagnóstico, né, da sua saúde, e de repente você fica abalado. Mas essa palavra é para curar você, curar as suas emoções, curar a sua mente, porque Deus tem o que você precisa. E eu disse no início, quando eu dei o meu bom dia aqui, eu disse que você seja cheio do Espírito Santo. Quero declarar o agir do Espírito Santo na sua vida. Mas faça o seguinte, diga assim, ó: Jesus, entra na minha vida. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, me dê sabedoria, sabedoria para gerenciar essa empresa, sabedoria para cuidar, né, dos seus negócios, sabedoria para tomar decisões. Então, a sabedoria do alto que vem pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é interessante, gente, que quando Deus motiva Josué, porque Deus sabia que ia ser uma tarefa, ia ter lá as dificuldades, as batalhas, como todo mundo tem. Mas Deus falou: olha, eu vou estar com você. Tá? Eu vou estar com você. Então, isso que importa. Se Deus está comigo, se você tem certeza que Deus está com você, Ele está falando com você e você está falando com Ele, então essa conexão com Deus, com o Todo-Poderoso, vai acontecer milagres. Agora, me chama a atenção o seguinte: quero falar aqui 3 palavras. A primeira delas é meditar. É muito importante quando você ouve uma instrução de Deus e você medita, você faz uma reflexão para a sua vida. Então Deus, Ele disse aqui para Josué: olha, tenha ânimo, esforça-te, e depois Ele diz também que era para que Josué meditasse nele dia e noite. Ele diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Meditar, pensar, analisar o que diz a palavra, o que Deus diz. Às vezes você, nós, às vezes somos humanos, óbvio, né? Às vezes a gente fica só meditando em coisas negativas, em coisas que nos
nos empurra para trás, entendeu? Mas você tem que meditar em algo que te projeta para frente, para que te projeta para a sua vitória. Então há solução para aquilo que você está passando. Então medite em coisa boa, não use a sua mente para ficar pensando em coisas negativas. Claro, gente, a nossa mente é para pensar, obviamente. Agora, se você só pensa coisa ruim, então poderá acontecer coisa ruim. Então você tem que purificar a sua mente. Eu sempre tenho dito, né, e ensinado e falado para mim também, para que eu aprenda, evidentemente, né, que Deus venha blindar a minha mente. Eu sempre digo isso nas minhas orações: Senhor, proteja a minha mente contra as setas do inimigo, né? Porque o inimigo que eu falo aqui é as forças do mal. Tanto é que no Salmo 91, que é um salmo muito famoso, né, diz justamente para o Senhor nos proteger, nos livrar da seta do inimigo. Olha só que interessante aqui em Salmo 91, verso 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Tá certo? Então você tem que tomar posse, que Deus blinde a sua mente, seus pensamentos. Então, quando você medita na palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter a palavra a seu favor, né? Você vai obter a vitória sobre aquela situação que você está enfrentando. Então, primeiro, medite na palavra. Segundo, memorize a palavra. Busque, né? Tenha um tempo de qualidade. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Procure textos, analise. Hoje está fácil de fazer isso, né? Use aí, de repente, aí uma procura na internet. Você coloca uma palavra que você quer ali da Bíblia. Você vai ter ali. Então, memorize textos maravilhosos. Cada texto da palavra de Deus é uma dinamite espiritual. Então, meditar, memorizar o poder da palavra e visualizar a sua bênção. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus de promessas, né? Ele tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. E Deus amou tanto a mim e a você, amou tanto a humanidade, que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então entregue-se hoje mesmo, se você ainda não fez, a sua vida completamente para o Senhor Jesus. Jesus quer você por inteiro, corpo, alma e espírito. Então se entregue a Ele, creia que você vai vencer, que você vai ter um dia de excelência, você vai ter um mês abençoado. Eu tenho certeza que o mês passado, no mês de setembro, foi uma bênção, né? Mas creia, Deus continuará conosco em novos desafios nessa jornada para este mês agora de outubro. Então espero que esta palavra esteja soando bem nos teus ouvidos e você esteja entendendo a revelação. Deus está dizendo: se esforça, se anime, medite na palavra, memorize a palavra, visualize a sua vitória através do poder de Deus, através da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por este momento de fé. Espero, Senhor, que tudo que eu esteja falando aqui certamente vai impactar o nosso ouvinte. E onde chegar esta palavra, chegue ali salvação, libertação, cura divina, restauração familiar. Abençoe inclusive os casais, alguns casais que me ouvem neste momento e que estão passando alguma turbulência no casamento. Senhor, que a tua misericórdia entre em ação para restaurar esta união conjugal. Restaura a família, proteja a família e que todos tenham uma semana abençoada. E que este mês de outubro, Pai, tudo que nós, tanto nós, eu, a nossa família, a nossa equipe do nosso ministério e os nossos ouvintes que se sentem partes deste projeto, abençoa cada um deles, Pai. Dê força a cada um que tem que resolver questões financeiras, questões de negócios, de luz, de capacidade, de habilidade, sabedoria e livramento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Abençoa aqueles que têm sido agentes de Deus e que têm abençoado o nosso ministério. Abençoa e recompensa cada um deles, Pai. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.